Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Calibre Podcast. É uma satisfação estar aqui com você. Mais um episódio onde nós vamos estar falando de tudo que você possa estar imaginando. Antes que eu apresente nosso convidado aqui, eu quero te pedir, vai lá, curta, tá? Curta o nosso canal, curta este episódio, compartilhe com seus amigos para que possa alcançar mais pessoas. E não deixe de se inscrever neste canal que aqui o Capelão vos pede, tá bom? Sem mais delongas, quero apresentar aqui o nosso querido vereador Oséias Varão. Não está vereador, mas aí fica conosco com carinho, né? Vereador Oséias Varão, seja bem-vindo, a casa é sua, sinta-se à vontade. Ô Rodrigo, é um prazer, quero agradecer pelo convite de estar aqui, mas é pela primeira vez, na verdade, né? É a segunda vez que nós fazemos um podcast junto, Isso. Mas aqui no Calibre é a primeira. Exatamente. Eu estou aí à sua disposição, né? Para a gente falar sobre qualquer assunto, não tenho restrição. Isso muito bom. Antes que nós começamos aqui a conversar mais, eu quero falar para você do grande apoiador nosso aqui, que acabou de nos dar umas notícias boas aqui, que logo eu vou passar para vocês, que é a Brasil Pesca e Armas. A Brasil Pesca e Armas tem tudo que você pode imaginar para pesca, para caça, hoje nós falamos manejo, né? Para militares, para todos aqueles que gostam de armas e para mergulho também. A Brasil Pesca e Armas fica ali na Castelo Branco, entre a antiga Praça do Correio e a Praça Walter Santos. Então, entre em contato com eles lá, eu vou estar deixando aqui na descrição o telefone deles e também o Instagram. Eles têm uma promoção sempre lá para quem é assíduo aqui do Calibre Podcast, tá bom? E para os militares, tem um descontinho lá bom, que acaba sendo grande. Por que eu falo descontinho? Porque às vezes a gente pensa que o desconto é pequeno, mas ele se torna grande porque armas não tem muito, tem muito imposto e ele não tem muito o que dá de desconto, tá bom? Então não deixe de você ir lá e falar que você assistiu aqui, você que é militar, Corpo de Bombeiro, Polícia Civil, Polícia Federal, Polícia Militar, Guarda Municipal, vai lá e você pede lá, ó, eu quero o desconto que o Capelão Rodrigo falou lá no Calibre Podcast, tá bom? Aquele abraço e agora nós voltamos aqui com o nosso querido Oséias Varão. Oséias, conta aí para nós como que começou a sua vida cristã. Olha só, Rodrigo, na verdade, minha vida cristã começa com os meus pais, né? Meu pai e minha mãe moravam numa fazenda na região do Córrego Extrema, em Araguaçu, no Tocantins, próximo ao Rio Piau. E chegou lá, na época, alguém que começou a pregar o evangelho de origem assembleiana, né? Abriram uma congregaçãozinha, uma cabana, na verdade, de pau a pique, coberta de palha, na fazenda do meu avô. Meu avô se converteu, pai da minha mãe se converteu e meu pai se converteram ali. E aí eu nasci ali nessa região, já, portanto, no lar cristão, né, evangélico. Posteriormente, quando eu estava com 2 anos de idade, no ano de 1979, nós mudamos para Goiânia. Fomos morar ali naquela região, tinha uma invasão ali no Palmito. Na época, nós fomos morar lá, meu pai veio para trabalhar em Goiânia, começou trabalhando como zelador aqui do Zoológico de Goiânia. E aí nós começamos a vida aqui. Meu pai já tinha, recém-convertido, já tinha sido dirigente de uma igrejinha também na roça, numa cabana. Ele mudou da região onde meu avô morava e começou uma igrejinha para onde ele mudou. Lá onde ele mudou. Uma igrejinha também, uma cabaninha com pau a pique, chão batido, coberta de palha. E meu pai ali então se tornou um dirigente daquela igreja. Quando ele mudou para Goiânia, nós fomos congregar também na Assembleia de Deus, ali no Jardim Balneário Minha Ponte, né? E meu pai logo se tornou vice-dirigente da igreja, posteriormente se tornou dirigente também da Assembleia de Deus, e é até hoje. Então eu cresci nesse ambiente cristão, evangélico, né? Desde sempre. Então, ou seja, como Timóteo, né? É Timóteo? Não, quem era? Tiago? Não, quem é que estava na árvore, onde depois Jesus fala, você estava lá debaixo da árvore pensando. Qual dos apóstolos, Micael? Ajuda aí.
discípulos, não é? Eu não me lembro dessa história que você está Era um falando. irmão de João, né? Ou seja, ele já veio, né? Já tinha ali, veio de berço. Sim. Então ele veio no berço, ele não teve aquele negócio assim, não, te escolhi se era cobrador de imposto, se era isso, não. Veio porque tinha o berço, tinha ali o sangue da igreja já dentro, né? Você tem o irmão de Jesus, né, que era um dos apóstolos, O né? Tiago, né? É. Então, de lá para cá, eu me tornei também pastor. Então, fui pastor, dirigente de igreja, ali no setor Santos Dumont, aqui em Goiânia. Hoje eu atuo como pastor auxiliar na Assembleia de Deus Ministério Fama. Da fama, né? Isso, exatamente. Isso é bom, então coisa boa. E como que é essa questão? Muita gente fala assim, o cristão não pode influenciar na política, porque o senhor como vereador, né? Então, e também nós vemos aí sempre, acompanho o senhor no TikTok, né? De vez em quando, assim, às vezes dá tempo lá, escrevo alguma coisa, às vezes porque é muito corrido, mas eu tô vendo sempre lá, recebo as listas de transmissão e tudo, e aí eu perguntei, como é que é o cristão? Porque muita gente fala que cristão não pode entrar na política, né? Rodrigo, essa pergunta sua é muito boa, muito oportuna, né, para nós tratarmos de um assunto que, na minha visão, vem sendo assim conduzido de maneira muito equivocada ao longo dos últimos anos, principalmente pelos cristãos, pelos evangélicos, né? Aquela história do Estado laico, lembra que tem uma discussão do Estado laico, né? De que a igreja ou os cristãos não podem influenciar na política porque o Estado é laico. E a gente tem que entender como foi que esse discurso veio prevalecendo no nosso meio ao longo das últimas décadas, vamos colocar assim. Em primeiro plano, a gente tem que entender o que é o Estado laico. E o que estão tentando nos convencer ao longo dos últimos anos é que o Estado laico é o Estado que não sofre influência de valores religiosos. Eles estão querendo nos dizer que Estado laico é isso. Quando, obviamente, não é. Esse discurso ele está sendo divulgado, conduzido por anticristãos ateístas que não querem, obviamente, que valores cristãos influenciem na sociedade, na vida em sociedade, portanto, no governo e no Estado. Então, eles vêm repetindo isso, muitos cristãos embarcaram nesta tese, acreditaram nesse discurso e pensam que nós, enquanto cristãos, não podemos participar do processo político, não podemos influenciar a política com os nossos valores, com os valores cristãos. Isso é um equívoco muito grande, basta, inclusive, você observar que a Constituição Federal foi aprovada sob a proteção de Deus. Olha só, não é verdade? Então, como é que você tem um Estado laico que não aceita influência em hipótese nenhuma da religião, ou do cristianismo em especial, e está lá que ele foi edificado, construído sob a proteção de Deus, porque foi essa a vontade dos constituintes, independente do que alguém venha dizer ou não, está lá, né? Então, é preciso a gente ter essa clareza. O Estado laico, na verdade, Rodrigo, é um Estado que não adota uma religião oficial e a promove. Isso é o Estado laico, né? Agora, considerando, inclusive é bom a gente ressaltar o seguinte, Rodrigo, em certo sentido, não existe, ou eu não vou dizer não existe, mas é muito difícil você encontrar pessoas que não tenham religião. Mesmo as pessoas que se dizem ateias, elas acreditam em alguma coisa. Elas têm, em certo sentido, uma religião. Se você definir religião assim, olha, o que é religião? O procedimento que você usa para estabelecer os referenciais absolutos para a sua vida, os valores absolutos para a sua vida. Eu posso definir religião nesses termos de maneira genérica, certo? Então, para nós cristãos, o nosso referencial de valores absolutos é uma figura espiritual a quem chamamos de Deus. Para um ateu socialista, por exemplo, Karl Marx ocupa para ele, na prática, a função de Deus. Então, Karl Marx é o referencial de valores absolutos para ele. Entende? Então, ele acaba professando dogmas
exercitando a fé a partir do que Karl Marx disse. E ele traz, portanto, esses valores, essas convicções que ele tem a partir do que Karl Marx diz para o seu posicionamento político. Portanto, quando alguém quer nos calar, quer nos impedir de participar do debate público, do debate político, o que ele está querendo é apenas, de maneira autoritária, tentando nos impedir de influenciar o ambiente social e político com os nossos valores cristãos. Então, essa tese de que cristão não participa da política e não pode influenciar a política é uma tese que veio de fora, contra nós. E aí é triste você ver que muitos de nós cristãos encampam um conceito, uma ideia que foi criada contra nós, né, para nos impedir de influenciar nos rumos da nossa sociedade, porque é isso que a política faz. Então, agora, é preciso ressaltar que, enquanto cristãos, nós queremos que os nossos valores prevaleçam, mas a gente tem um rito para que isso aconteça, que é o rito político. Então, por exemplo, nós somos contra o aborto. Por princípio, nós cristãos somos contra o aborto, né? O que a gente faz, então? A gente entra para a política e participa de modo a influenciar as decisões, a fim de evitar que o aborto seja legalizado, por exemplo, no nosso país. Isso é extremamente legítimo. Através de leis e projetos. Exatamente, isso é extremamente legítimo. Isso não quer dizer que nós estamos querendo simplesmente impor os nossos valores às pessoas. Não, nós estamos participando de um processo democrático, participando das eleições, participando do debate político e da deliberação sobre as leis. Isso sim é democrático. Agora, o que tentam fazer às vezes, que eu acho que isso sim é autoritário, é nos excluir pela simples pecha de que nós somos religiosos e religião não se mistura com política, e religião não interfere na política. E isso é uma tentativa, na minha avaliação, extremamente maldosa, inclusive, autoritária, de nos impedir de participar do debate público. Porque, assim, pelo que eu entendo, o Brasil era um país católico. Aí ele depois se tornou um país laico. Era católico lá na época que eram os imperadores, né? Portugal. Aí, quando eu vi em história, eles falavam que eles se declaravam mesmo como um país católico. É que, na verdade, se você pensar no sentido concreto, o Brasil é um país cristão e sempre foi. Né? Tanto que os valores cristãos permeiam a nossa vida em sociedade em todos os níveis. É o judaico-cristão, né? Até hoje. O que mudou é que, anteriormente, o Estado tinha uma religião oficial e restringia as demais. Percebe? É só essa a diferença. Então, hoje, o Estado brasileiro não tem uma religião oficial e não restringe o funcionamento das demais. É isso que é Estado laico. Ou seja, laico qualquer um pode ter a sua religião. Exatamente. E o Estado, ele não promove oficialmente uma religião. Agora, é preciso que a gente separe, Rodrigo, de forma bem clara, o que são valores decorrentes de uma determinada religião e o que é a religião. E eu citei como exemplo aqui o caso do aborto. Assim como, por exemplo, a proteção à vida de maneira geral, né? O cristianismo, enquanto religião, protege a vida? Sim. E esse valor está garantido na nossa Constituição? Sim. Olha, eu tenho um valor religioso que é garantido pela Constituição Federal e é aceito e é absorvido por toda a sociedade. Então, não é porque um valor é religioso que ele não pode ser incorporado pela sociedade. Entende? Então, é isso que às vezes nos falta compreender, que os valores religiosos podem e devem influenciar a política. Agora, num Estado laico, isso deve ser feito de maneira democrática, não de maneira autoritária, com os defensores desses valores participando do processo de deliberação das leis do país. E não importa qual a religião também. Sim, inclusive eu até tenho uma referência interessante para fazer aqui, que é o seguinte.
Você lembra que o Bolsonaro promovia cultos evangélicos no Palácio do Planalto? Lembro. Lembra disso? Uhum. Então, muitos anticristãos criticaram ele por estar fazendo isso, né, dizendo que o Estado é laico, o presidente jamais poderia promover um culto de uma religião no Palácio do Planalto e tal. Ocorre que, recentemente, o Lula assumiu a presidência da República e eles promoveram uma cerimônia, se eu não me engano, da Umbanda no Palácio do Planalto. E eu vi muitos cristãos indignados, revoltados, e eu fiz uma manifestação dizendo o seguinte: gente, nós temos que ser coerentes, né? O país é laico. Nós aplaudíamos enquanto o presidente Bolsonaro fazia um culto evangélico no Palácio. Agora, não podemos, por princípio, impedir que o Lula faça uma cerimônia da Umbanda lá. O problema aí não é o presidente fazer a cerimônia religiosa da sua preferência no Palácio do Planalto. A questão é, nós deixamos, de alguma forma, que ele se tornasse presidente enquanto aquele que professa Umbanda ou prefere uma cerimônia de Umbanda a uma cerimônia evangélica, cristã. Então, ele tem direito. Até porque eu li em algumas matérias, só para completar, alguns ubandistas que são bolsonaristas estavam achando ruim dos outros bolsonaristas reclamarem. Porque às vezes as pessoas têm essa dificuldade de compreender como é que o princípio deve funcionar. Então ele se posiciona conforme a conveniência, né? Uhum. Então, se eu defendi, e eu defendo isso por princípio, que o Bolsonaro tem liberdade enquanto presidente da República para promover um evento religioso da sua preferência no Palácio do Planalto, eu defendi isso. Defendo por princípio, não é porque era o Bolsonaro. Eu entendo também que o Lula tem o direito de promover a cerimônia que ele bem entender no Palácio do Planalto. Dele. Isso. Agora, eu não voto no Lula por uma série de razões, inclusive pelos valores que ele defende. Entendeu? Então, agora, você cristão que não quer ver isso acontecer, não vote no Lula. É isso que a gente tem que deixar claro. E o senhor acompanhou, assim, já que é pastor numa igreja, viu de perto as pessoas, os cristãos falando muito nessa questão de que não, o cristão não pode envolver na política e deixa para lá, e de repente teve essa dificuldade de conversar e tentar mostrar que não é aquela visão, que o cristão precisa participar da sociedade, das leis, né? Porque até então a gente viu quem? Daniel, né? Era um político. Sim. José era político. Esther era político. Davi também, por ser rei, era como presidente. Isso. Né? Quem mais? Eu gosto de citar os exemplos de Daniel, José e Esther por uma razão em especial. É que esses personagens, eles eram políticos num mundo ímpio, no mundo corrompido, que se assemelha muito com o que nós vivemos hoje. E eles não renunciaram à condição de políticos por causa do ambiente corrompido no qual eles estavam. Pelo contrário, eles, inclusive, todos os três foram políticos muito bem-sucedidos, na minha visão, influenciaram de maneira determinante os governos do qual eles participaram e sempre com os valores decorrentes da sua fé em Deus, entende? Uhum. Então, essa é a nossa missão hoje, enquanto cristãos. A gente tem que colocar no nosso coração que a gente tem que influenciar o ambiente onde nós estamos, independente de qual seja ele, por mais corrompido que seja ele, nós temos que ser luz no meio da escuridão, né? E aí, essa questão da resistência dos cristãos em relação à participação política, Rodrigo, na minha visão, ela diminuiu, na verdade, muito nos últimos anos, nas últimas décadas. É isso aí que eu ia perguntar. Né? Eu que participo da igreja desde criança, portanto, há 46 anos, eu acompanhei uma época em que, cheguei a pegar uma época em que a política, para nós evangélicos, era tida como pecado. O cristão se envolver com política, participar da política, havia esta concepção. Né? Hoje ainda tem um resquício disso por parte de algumas pessoas que estão na igreja, mas a grande maioria já lida com isso com mais tranquilidade, já entende a importância de ter essa participação política dos cristãos. Com esse cenário novo aí, né, com Lula como presidente, o que o senhor vê que o cristão, né, deve fazer
para poder até combater, né, essas, de maneira democrática, né, essas questões do que... Porque a gente vê muito que a minoria tentando desfazer a maioria, né? Sim. Então, o que o senhor vê, que cenário que o senhor pode trazer para nós, assim, para quem está nos assistindo, é que o senhor entende que pode chegar a esse momento atual, como de repente estamos vivendo que nem Daniel, que nem Esther e que nem José? Rodrigo, na verdade a sua pergunta nos faz refletir sobre o nosso futuro. O que será de nós, enquanto cristãos, enquanto país, com a ascensão mais uma vez ao poder da esquerda anticristã ateísta, porque é isso que a esquerda, na sua grande maioria, representa hoje no nosso país, né? E aí, em primeiro lugar, a gente tem que ter assim uma percepção clara, enquanto cristãos, que Deus está no controle de todas as coisas, que nós não devemos ficar desesperados ou até mesmo ansiosos com o nosso futuro. Porque Deus tem um controle e a gente crê nisso, ou crê ou não crê. Né? Deus tem um controle de todas as coisas, e eu costumo dizer que na vida de quem é fiel a Deus, quando as coisas dão errado é porque elas vão dar mais certo ainda. Então, quando a gente vive com esse sentimento, com essa percepção, a gente consegue encarar esses desafios como esse que nós estamos vivendo nesse momento de uma maneira um pouco mais equilibrada, mais serena, né? Então, como é que eu vejo tudo que está acontecendo no Brasil nesse momento? Em primeiro lugar, nós temos que entender que passamos por um processo histórico de hegemonização da esquerda no Brasil. A direita, os conservadores, vamos falar assim, porque a direita até pouco tempo, o PSDB era chamado de direita. Vamos nos referir aos conservadores. Então, os conservadores, por causa do ocaso da ditadura militar, aquela que foi vinculada aos conservadores, à direita, a direita no Brasil, ou os conservadores no Brasil, politicamente falando, eles foram renegados ao ostracismo, né? Ninguém queria se dizer conservador no Brasil há alguns anos atrás. Não havia um movimento político, não havia um único partido político no Brasil que se dizia claramente conservador. O do Enéas não era conservador. O Enéas, ele era um patriota, estatizante, né? Mas ele tinha uma certa conotação conservadora, mas era tratado de maneira folclórica. Sim. Né? Então, e foi uma situação excepcional que não havia, ele não protagonizava a política brasileira, né? Então, os conservadores eram renegados ao ostracismo no Brasil até bem pouco tempo. Com o advento da rede social, aconteceu um fenômeno extraordinário, na verdade. Um movimento que não existia, renasceu de repente já gigante. E o presidente Bolsonaro conseguiu capitanear isso, esse renascimento ali, naquela reação à bandalheira da esquerda do PT no poder, houve uma reação da população e um renascimento dos conservadores no Brasil, e o presidente Bolsonaro acabou liderando esse processo. O fato do presidente Bolsonaro ter chegado ao poder da forma que chegou, tão rápido quanto chegou, é excepcional. É inesperado, sabe? Isso não aconteceria normalmente se não fosse as redes sociais. Com o povo se comunicando independente dos grandes sistemas de comunicação, que tem uma tendência já de manipular a população com os seus valores, com os seus princípios, as suas diretrizes políticas, né? Então, eu olho para trás, sabe qual é o meu sentimento? Eu olho para trás e vejo que nós avançamos muito rapidamente. E mesmo o Bolsonaro tendo sido tirado do poder recentemente, se você olhar à sua volta e comparar o que era o movimento conservador há 30, 20, 15 anos atrás, você vai ver que houve um avanço, nós avançamos muito. Com a saída do Bolsonaro, nós retrocedemos, mas se onde estamos hoje, olhar para trás, nós estamos muito à frente do que estávamos há 10 anos atrás, enquanto movimento político, enquanto movimento social. Então, na verdade, nós avançamos. Hoje, os conservadores protagonizam a política no Brasil.
Isso não é um avanço? Para quem não Nossa, protagonizava demais. nada há 10 anos atrás? Não era nem falado. Exatamente. Então, hoje os conservadores protagonizam a política no Brasil. Né? Tanto que o PSDB, a antiga direita, hoje se tornou nada. Né? Justamente porque nós, Saímos conservadores, dali. ocupamos esse espaço político, protagonizamos a política hoje no Brasil. Então, isso, para mim, já é algo extraordinário, né? Apesar dos reveses, como eu disse. Então, nós temos que encarar dessa forma, entendendo o seguinte. Por qual razão o Lula conseguiu voltar ao poder? Falta hoje, Rodrigo, uma análise mais consistente sobre isso. Até porque a formação da opinião pública ainda depende muito da grande mídia e, na minha visão, a maioria dos nossos jornalistas são muito superficiais em relação à análise da conjuntura, superficiais e muitas vezes parciais, vamos colocar assim, né? Então, eu gosto de conversar com as pessoas sobre uma leitura que eu faço desse quadro todo, mostrando o seguinte, olha, o poder efetivo no Brasil, o poder na prática, porque a gente tem que separar o que é o poder descrito formalmente nas leis, na Constituição, e o que é o poder de fato, como ele acontece no mundo real. Então, nós temos estruturas de poder que determinam os rumos do país e que algumas delas nem estão formalizadas nas leis. Eu cito como exemplo a imprensa. A imprensa É chamada de quarto poder. Por que ela tem essa relevância toda? Porque ela influencia de maneira determinante na formação da opinião do povo. Percebe o quanto ela tem poder? Então, a gente precisa entender que as coisas aconteceram como aconteceu. O Lula conseguiu voltar ao poder porque existe uma composição de forças. Às vezes as pessoas não entendem. Por que o Exército Brasileiro não tomou nenhuma providência diante dos arbítrios que têm acontecido no Brasil, diante das suspeitas em relação ao processo eleitoral que aconteceram no Brasil? Por que o Exército não tomou nenhuma providência? Por que o Bolsonaro não fez alguma coisa? As pessoas não ficam assim. Pergunta é porque ele não quis, é porque o presidente enganou a população e as pessoas não entendem. E na verdade, eu não vejo ninguém analisando isso de maneira consistente, sabe? Então, mais sistemática. Mais assim, clara, vamos dizer, né? Por quê? O poder no Brasil, ele tem algumas instituições que o determinam, como eu disse. Então, quais são elas? Você tem a Presidência da República, você tem o Senado, você tem a Câmara dos Deputados, você tem o Supremo Tribunal Federal, você tem a imprensa, você tem o Exército, você tem os governadores e você tem o povo. A soma dessas estruturas é que determinam os rumos do país. A educação entraria nisso? Não, a educação é uma ferramenta, né, de promoção de ideias, de valores e tal. Mas eu estou me falando de estruturas de poder. Então, o povo é parte da estrutura de poder. Sim. Só que o povo está sujeito, por exemplo, à manipulação da imprensa. Então, é uma interação entre essas instituições que determinam, ou que determina o rumo de um país. Então, se você for observar, olha que interessante esse dado, para você entender por que não foi possível impedir que o Lula chegasse ao poder da forma que chegou, com o Supremo o soltando de maneira ilegal, na minha visão, né? E a eleição da forma parcial com a qual o Supremo e o Tribunal Superior conduziu, toda uma série de fatores, né? Por que não foi possível? Porque é o seguinte, dessas estruturas de poder que eu citei, quantas de fato apoiavam o presidente Bolsonaro? Pare para pensar aí. O presidente tinha o apoio do Senado? Não. O presidente tinha o apoio do Supremo? Não. O presidente tinha o apoio do presidente da Câmara dos Deputados? Não. O presidente tinha o apoio dos governadores? Não. Percebe? O presidente tinha o apoio da imprensa? Não. O que o presidente tinha de apoio? Apenas uma parcela da população. Só isso. Nós tínhamos a presidência e uma parcela da população de 8 instituições que eu acabei de descrever aqui. Você não viu um governador manifestando
apoio ao presidente nessa luta, percebe? Uhum. E por que que isso não aconteceu? Aí, por exemplo, por que que nenhum governador se manifestou solidário ao presidente diante dessa situação? Mesmo aqueles que ele ajudou a eleger. É porque havia um compromisso muito forte da grande imprensa contra o presidente naqueles termos e naquele discurso que eles construíram. Então, se um governador levantasse a cabecinha para fora e desse alguma palavra, por exemplo, de crítica ao STF pela posição deles, a imprensa fazia o que com esse governador? Destruir ele. Acabava com ele, partia para cima. Então, ninguém teve a disposição. Para você ver o poder que a imprensa tem, né? E aí você me pergunta assim, Oséias, e qual que é, então, a solução para isso? Nós vamos ficar a vida inteira escravos desses esquemas de poder que subjugam o povo brasileiro há tanto tempo? Eu digo o seguinte, olha, nós temos que ter paciência e perseverança. Na verdade... Não desistir. Na verdade, nós, Rodrigo, nós estamos, considerando 10 anos atrás, nós avançamos muito. Uns 50 anos? Eu creio que sim. E a rede social foi quem proporcionou isso, né? Então, por isso que muitos querem barrar as redes Isso. Então, o sociais. foco deles hoje é impedir que o povo interaja livremente nas redes sociais. Por quê? Veja bem, olha só, eu vou tentar apontar aqui na minha visão o que é o caminho para nós. Qual é o caminho para nós? Você percebeu que nesta eleição o Bolsonaro perdeu, mas a grande maioria dos governadores, os governadores dos principais estados e senadores foram quase todos bolsonaristas? Isso evidencia um movimento político latente muito forte aí, que não existia, mas que está aí. Grande parte dos senadores nesta eleição já foram senadores conservadores, de direita, apoiadores do presidente Bolsonaro, não foi? Foi. Mas como nesta eleição nós só trocamos um senador por estado e nós temos 3, o que isso ocasionou? A renovação de apenas 1/3 do Senado, não foi? Só que isso, Rodrigo, já foi suficiente para que na eleição do Pacheco, por exemplo, nós tivéssemos de 81, 32 senadores na oposição. É algo extraordinário, Rodrigo. Se a gente mantiver a perseverança, a frieza, a determinação política que temos hoje, de entender esse jogo e nos posicionarmos de maneira inteligente nele, nas próximas eleições para o Senado, nós vamos ter quantas vagas por estado? 2. E nesta eleição agora, nós já mostramos a força que a direita tem para eleger. Então, se na próxima eleição nós elegermos a grande maioria dos senadores, nós já teremos, portanto, maioria no Senado. Nós temos que ter clareza dos nossos propósitos. Nós não podemos ficar desesperados, batendo cabeça, sabe, com o que está acontecendo. Não. Vamos jogar o jogo com frieza, com inteligência, porque eles é que estão desesperados. Desesperados, isso aí eu percebo. Eles é que estão tentando nos calar de todas as formas, porque sabem que se nós continuarmos falando, eles estão perdidos. Basta fazer uma leitura de prognóstico de futuro. Então, o nosso objetivo fundamental é ampliar a base da direita nas eleições municipais, ampliar prefeitos, porque isso garante eleição de deputado federal, por exemplo, na próxima eleição, ajuda, soma, né, vereadores, deputados, prefeitos. Quanto mais nós fizermos agora, nessa próxima eleição, conservadores de direita, mais estrutura nós temos para eleger mais deputados federais e mais senadores na próxima eleição. Quando nós tivermos maioria no Senado, Rodrigo, o jogo virou. Entende? Entendi. O jogo virou, companheiro. Esse é o nosso objetivo. Isso aí nós temos 2 anos? Não, 4 anos, né? Nós temos ainda 4 anos. Porque 8 anos o mandato de senador. Isso, nós temos 4 anos pela frente. E aí é permanecer, meu amigo, firme, constante, na luta, tendo inteligência política. Porque uma coisa que eu percebo também é assim, olha,
como a direita ressurgiu como movimento político tem pouco tempo, nós ainda somos muito imaturos do ponto de vista político. Cometemos muitos erros, muitos deslizes estratégicos, falamos coisas que não precisavam ser ditas e que nos prejudicam. Então, entramos em confronto conosco mesmo. Mas assim, sem motivo. E uma coisa que a gente aprende com o tempo é assim, olha, existem formas diferentes de você falar a mesma coisa. Não tem? Tem. Vou te dar um exemplo que a imprensa usa muito. E que usou agora, né? As pessoas criticam a imprensa porque eles falam assim, olha, tem um vídeo mostrando que uma pessoa atirou e matou a outra. Aí a imprensa fala assim, ó, o fulano de tal é suspeito de ter matado. Eles não falam isso? Isso. Aí as pessoas ficam indignadas com a imprensa porque ela fala isso. Como suspeito, tá claro que ele é criminoso e tal. Por que a imprensa faz isso? É porque existe uma legislação que é assim, ó, quando você diz que você diz que alguém fez alguma coisa e depois, por alguma situação, se prova ou se evidencia que ele é inocente, ou libera a pessoa. Aí você que disse que ele era criminoso pode responder, pode ter que pagar uma indenização para ele. Cara. Então o que os jornalistas fazem? Por princípio, eles sempre chamam alguém, por cautela, eles sempre chamam alguém que está cometendo um crime de suspeito. Qual que é a diferença prática disso na comunicação? Nenhuma. Porque as pessoas estão vendo o vídeo e vendo que a pessoa é culpada, não estão? Então, mas eu não preciso falar. Eu posso dizer que ele é suspeito, mas a mensagem chegou às pessoas sabem a mensagem, e aí é isso que nos falta às vezes, principalmente aos influenciadores de direita. A gente fala de maneira muito direta alguns assuntos que a gente sabe que vai ser usado contra nós depois. É discurso que eles vão usar para nos atingir depois. Então, se a gente souber colocar as palavras da maneira certa, eu acho que esse é um aprendizado que nós temos que fazer enquanto movimento político, enquanto influenciadores da direita. A gente fala, todo mundo entende o que a gente disse, mas a gente não precisa colocar o nosso pé na peia. Para não apanhar. Entendeu? Porque esse é um cuidado que nós temos que ter hoje diante do quadro que está posto, né? De arbitrariedades, de ilegalidades que vem prevalecendo no Brasil nesse momento. E o senhor vê que está tendo um amadurecimento dessa turma? Consegue enxergar ou ainda nós precisamos Olha, você sabe um exemplo bom sobre isso que você está falando? Chama-se a deputada federal Bia Kicis. Se você for olhar a Bia Kicis, quando era militante, ativista, antes de ser deputada, lá atrás, e depois, enquanto deputada, como ela foi amadurecendo ao ponto de se tornar presidente da CCJ e conseguir conduzir com maestria a CCJ, ela é um caso bem claro do amadurecimento. De você entender que ali dentro, é assim, Rodrigo, olha, às vezes a gente pensa que você vai chegar num parlamento e lá você vai fazer só o que você quer. Lá você vai votar só de acordo com as suas convicções. As pessoas têm essa inocência. É equivocado. É um equívoco. Por quê? Eu mesmo, enquanto vereador aqui de Goiânia, eu cheguei na Câmara falando assim, olha, eu só vou votar aqui nos projetos que estiverem de acordo com a minha convicção. Só que isso é inviável e, em certo sentido, é até autoritário. Porque em que ambiente só a minha vontade deve prevalecer? Num ambiente autoritário. Eu sou um ditador e digo que as coisas têm que ser desse jeito e elas serão. Isso é um ambiente autoritário. Então, eu, sem perceber, eu tinha uma postura autoritária e ainda ficava contando vantagem disso. Então, como é que deve funcionar num ambiente democrático? Você tem que entender que na democracia é preciso formar maioria. E formar maioria pressupõe o seguinte, eu tenho o meu posicionamento, mas eu sou só um. Se eu não conseguir aglutinar outras pessoas junto comigo, eu não consigo fazer nada. Eu não consigo fazer nada. Ficar numa ilha. Eu não consigo aprovar nenhum dispositivo de lei, nada. Só que para eu ter mais pessoas comigo, eu preciso que eles encampem as minhas ideias. Só que para eles encamparem as minhas ideias, eles vão querer que você encampe as ideias deles. E aí você vai formando um grupo que constitui maioria no parlamento.
É bem verdade. Aí você tem que fazer uma análise, é o seguinte, até que ponto eu estou disposto a ceder? Então, se você perguntar assim, Oséias, você está disposto a ceder, por exemplo, a legalização do aborto? Aí não. Mas existem coisas que eu posso ceder, que não estão nesse grau de gravidade, entende? Seria, vamos supor, tem um imposto ali para ser cobrado. Aí tem uma infinidade de situações que têm que ser avaliadas no caso concreto, né? Mas eu acho que a gente tem que ter essa percepção do processo político, enquanto a direita, os conservadores, o movimento político, ele precisa amadurecer nesse sentido que eu estou querendo dizer. A gente precisa entrar para a política um pouco mais cientes de como ela funciona, de fato, para que você seja bem-sucedido, né? É porque muitas vezes assim, a gente vê que a maior cobrança é de quem é o eleitor, né? Não entender isso. Então é por isso que é importante esses momentos para a gente conscientizar o eleitor que quando chega lá, não é do jeito que a gente quer. E nem deve ser. Porque senão é a ditadura que tanto a gente combate. Exatamente. E muitos já me falaram assim, se o presidente Bolsonaro tivesse chegado, né, assim que ele assumiu o mandato, da forma que ele encerrou o mandato dele, teria sido melhor. O senhor concorda? Eu não entendi a pergunta, como é que é? A forma que, quando o presidente assumiu, então ele começou a trabalhar. Sim. A forma de trabalho dele. Não vou concordo com isso, não vou fazer isso. Já no final do mandato dele, ele já estava mais aglutinando pessoas próximas dele. Essa é uma observação interessantíssima, Rodrigo. Na minha visão, o Bolsonaro passou por um processo parecido com esse que eu acabei de descrever agora, que a direita, enquanto movimento político, tem que passar. O presidente chegou no parlamento e ele tem uma personalidade muito forte. Ele realmente é indignado com esse sistema podre que escraviza o povo brasileiro há décadas. Então ele chegou e falou assim, olha, eu vou trabalhar em favor do povo e não quero saber de vocês, seus malandros, alguma coisa, né? Lembro. Ele não fala assim, mas dessa forma, mas assim, você percebe que nas ações dele tem uma certa conotação nesse sentido. Então, por exemplo, o presidente não quis compor com o Centrão no primeiro e no segundo ano de governo dele. Ele compôs com as bancadas temáticas. Nós vamos administrar o país com base nas pautas, nos interesses das pautas. E aí, com o tempo, o fato do presidente não ter composto com o Centrão e a soma de forças contrárias a ele, eu me refiro à imprensa, por exemplo, ao Supremo Tribunal Federal, à própria esquerda, eles foram adquirindo força política ao ponto de ameaçarem o Bolsonaro com impeachment. Lembra disso? Lembro. Nesse momento, o Bolsonaro caiu a ficha e falou, rapaz, se eu continuar desse jeito, eu tenho que compor com o Centrão. E compôs, trouxe o Ciro Nogueira para o governo, lembra disso? Lembro. Então, o presidente entendeu que não dá para você governar só do seu jeito, só do jeito que você quer. O Bolsonaro entendeu isso em determinado momento. Sabe? Eu costumo dizer o seguinte, olha, se eu tivesse no lugar do Bolsonaro, no primeiro mês de governo eu tinha composto com a maioria na Câmara, inclusive usando o Centrão. Eu teria feito isso, né? Embora as pessoas que não entendam esse processo critiquem. É isso que eu falei. Mas não é possível governar sem você compor maioria no parlamento, gente. Você só faz isso se for com um governo autoritário, que foi aquela pergunta que o Bolsonaro fez para o William Bonner no dia do debate, lá no dia da entrevista, né? Lá na época da campanha eleitoral. Olha, William Bonner, você está querendo que eu governe de maneira ditatorial? É uma coisa óbvia, mas que às vezes passa desapercebida, as pessoas não percebem. Peraí, o presidente precisa constituir maioria ou não no parlamento? E como é que ele vai fazer isso? Mas os deputados não valem nada. Tá bom, mas quem foi que colocou eles lá? Foi o povo. Foi o povo. O povo está insatisfeito com os parlamentares que estão lá, então troque-os. Mas não queira que o presidente governe sem eles, porque isso é autoritário. Deixa eu ver aqui o horário. Dá para fazer aí o nosso apoio, Micael? Tá. Então, vou falar aqui novamente da Brasil Pesca e Armas. Brasil Pesca e Armas é a empresa que tem nos apoiado aí desde o começo lá. Obrigado, Bruno. Esteve aqui conosco já em 2 podcasts. E agradeço aí o apoio dele. E você,
não esqueça que na Brasil Pesca e Arma tem tudo para pesca, para camping, para mergulho, isso mesmo, para mergulho. Até foi falado num episódio aqui que tem tem pescadores que pescam mergulhando. O senhor sabia disso? Com arpão? Eu já vi, né? Nunca presenciei, mas já vi pessoas pescando assim em vídeos, né? E até perguntamos lá no episódio se era legal ou não era, e ele falou que era legal dentro de uma questão de tamanho, aí até falou assim que é uma dificuldade, como é que você tá lá de baixo vai saber o tamanho, porque a pesca de mergulho, ela mata o peixe, não tem como devolver igual a outra, né? Então, assim, até isso tem aí, para informações você vai procurar o pessoal da Brasil Pesca e Armas lá tem armas também para os militares. Agora, nesse momento, não está liberado para os CACs, né? Mas você pode adquirir lá a sua munição para treino. E lá tem tudo que você possa imaginar para Airsoft também. Então, não esqueça de que a Brasil Pesca e Arma é uma parceira nossa e que você vai falar que escutou e viu aqui o anúncio e avisando que eles são apoiadores nossos e pede ali o seu desconto. Vai estar escrito aqui na descrição os contatos dele. Fica lá na Castelo Branco, ali próximo entre a Praça Walter Santos e a Praça Ciro Lisita, próximo ali na antiga Praça do Correio. Isso mesmo. Eles têm facilidade lá, parcela em 12 vezes no cartão, à vista tem melhor desconto. Vê lá com o Bruno, tá bom? E não deixa de falar que foi aqui que você viu. Aquele abraço pro Bruno lá. Brasil Pesca e Armas. Tem que abençoar aqueles que nos abençoam, claro, né? Com certeza. Né? Então, aí, voltando aqui, então, o senhor acha, então, que nós estamos tendo uma evolução, por mais que a gente ache, porque muita gente, assim, não sei se chegou para o senhor, né? Descabelando, né? Sim. Preocupado. Teve gente que queria já vender tudo aqui e ir embora do Brasil. Teve algumas pessoas que eu falei, calma, você vai para onde? Porque o mundo também está passando. Exatamente. É para onde? Hoje eu tive uma notícia que os Estados Unidos, o seguro-desemprego deles diminuiu a procura, né? Mas, e a nossa aqui vai procurar, tá aparecendo mais procura, porque com essas demissões em massa, o senhor acha que mais empresas no Brasil vai chegar a fechar ainda? Ou... Rodrigo, porque pelo que a gente vê, parece que eles estão se enforcando, né? Os prognósticos para o Brasil nos próximos anos são ruins, do ponto de vista social e econômico, né? Por quê? O presidente Lula, eu estou assim, observando a maneira dele conduzir o governo e eu não consigo entender o que se passa na cabeça dele. Porque o Lula, lá do primeiro mandato, ele estava assessorado pelo Palocci, do ponto de vista econômico, e que manteve, na verdade, a política econômica do Fernando Henrique. Fernando Henrique Cardoso. E isso produziu bons resultados, né? A inflação continuou controlada, o país avançou em vários índices sociais e econômicos. Só que o Lula de hoje, tem uma expressão que o Henrique Meirelles usou, que dizem que ele usou, que o Lula dilmou. Né? O Lula está, na verdade, ao invés de repetir o primeiro governo dele, ele está tentando repetir o segundo governo da Dilma, em termos de valores, princípios e condução da política econômica do país. E eu fico tentando entender por qual razão o Lula estaria fazendo isso, já que todos sabem o resultado. Basta você olhar para a Argentina, basta você olhar para o governo Dilma, e você sabe que o resultado disso é inflação, é desemprego, é fome, é miséria. Essas políticas que o Lula está propondo para o país produzem isso. A Argentina prova isso e o governo Dilma prova isso, né? Mas o Lula continua insistindo nisso. Sabe o que às vezes eu penso? Que no fundo o Lula tem um desejo de vingança contra o Brasil, contra o povo brasileiro, pelo tempo que ele ficou na cadeia. O Ciro Gomes fala sobre isso. O Ciro Gomes diz o seguinte, olha, o Lula achava que o povo brasileiro tinha que, por lealdade e por gratidão, arrancar ele da prisão. E o povo não fez isso. Então eu acho que o Lula tem uma certa mágoa com o país, com o povo brasileiro, e ele parece estar determinado a afundar o país.
É essa a leitura que eu estou fazendo nesse momento, salvo o melhor juízo. Mas e ele vai fundar junto se ele fizer isso? Ele não, né? Porque ele tem pensão, aposentadoria vitalícia enquanto ex-presidente. Tem. Não, mas não digo financeira, mas sim Pois é, mas. legal. Não, mas aí é que tá, né? Eu não consigo. Porque a cabeça de uma pessoa como Lula, eu costumo dizer o seguinte: outro fato que eu costumo observar. Um homem como Lula, que se achava Deus, porque o Lula. Ele, na minha visão, o Lula é o brasileiro mais reconhecido do país na história, internacionalmente falando. O Lula é aquela pessoa acerca de quem o Barack Obama diz, esse é o cara. Então, o Lula, ele tinha, assim, imagino eu, uma autoimagem, assim, um homem acima de tudo e de todos, pela história e por onde ele chegou e tal. E esse homem foi parar na cadeia. Foi preso, foi humilhado. Então, isso afeta o psicológico e a mente de uma pessoa. Você concorda comigo? Sim. Eu penso que o Lula foi afetado por isso. Eu estou me referindo à saúde mental do Lula. É preciso a gente ficar atento a isso. As falas dele, os discursos dele, são assim, um tiro no pé após o outro. E ele fala uma coisa aqui, depois tem que voltar atrás ali, coisas assim, absurdas, né? Lembra da defesa que ele fez do aborto? Aquilo para um candidato à presidência da República, num país como o Brasil, falar, ele até pode pensar aquilo, mas estrategicamente falando, do ponto de vista de inteligência política, aquilo é um absurdo desnecessário de se dizer. E tantas outras coisas. Aí ele voltou atrás. Mas, né? Aí já tá. Então, e tantas outras coisas que ele vem dizendo, que ele vem fazendo, que eu fico olhando e falando, o Lula não está bem da cabeça. Sabe, essa é uma questão que a gente precisa passar a observar. Então o cara fica dando um tiro. Você perguntou, como é que o cara está fazendo um negócio que vai prejudicar ele mesmo? Ué, gente que não está certa da cabeça faz essas coisas. Então você tem que somar uma análise com a outra, né? Esse desejo de vingança que ele tem, o ódio que ele tem, na minha visão, ao país, por ter permitido que ele fosse preso, mas alguma limitação cognitiva gerada por algum problema mental. Ele está com 70 e quase 80 anos, né? 77, se eu não me engano. 77, não é? Então, eu não sei não, amigo, mas o quadro para o país nos próximos anos, na minha visão, é terrível. No mês de dezembro, Rodrigo, agora passado, só com a notícia de que o Lula tinha ganhado a eleição, nós tivemos menos 431 mil empregos de carteira assinada no Brasil. De um histórico que vinha em crescimento com o Bolsonaro, só crescendo o número de carteiras assinadas. Notícias pelo mundo inteiro. Né? De repente, o Lula é declarado vencedor da eleição e acontece no mês de dezembro 431 mil empregos a menos de carteira assinada. Os empresários, os empreendedores que eu conheço, estão todos retraídos com medo de investir no país. Né? O MST invadindo propriedade rural aos 4 cantos do país. Não, e eu li aqui que agora você quer negociar com essa A criminalidade voltou a disparar em vários estados do país. Que os bandidos entenderam que agora tem um governo que lhes favorece, que lhes defende, que lhes apoia. Então, é uma notícia negativa após a outra, e eu não vejo que eles têm condição de interromper essa escalada. Né? E aí, eu estava observando em relação à inflação e ao prognóstico para o futuro de inflação, desemprego, fome, miséria. A Gleisi Hoffmann, ela tem insistido numa tese, inclusive vi um Twitter dela nessa semana, porque ela tá calculando, ela está vendo o que vai acontecer, só que está querendo tirar o corpo deles fora. Então eles estão vendo que será um fracasso econômico, mas dizendo o seguinte, a culpa é do presidente do Banco Central que não quer reduzir os juros. Então eles estão arrumando um culpado para o fracasso iminente que eles sabem que vai acontecer. Só que isso é uma falácia, né? Porque o grande responsável pelo fracasso econômico é o Lula.
As falas do Lula, inclusive, impedem que os juros reduzam. A insegurança que ele cria do ponto de vista econômico no país com os discursos dele impedem que os juros caiam. Entende? Entendi. Então, o que você precisa fazer? Juros, eles não são tirados da cartola de alguém. A Dilma tentou fazer isso, tentou controlar a taxa de juros conforme a cabeça dela, e você viu que o caos foi implantado no país do ponto de vista econômico, do ponto de vista social, né? Nós não vamos entrar em detalhes sobre isso aqui, mas esse é um fato. Os juros não são determinados pela cabeça de alguém aleatoriamente. Como é que se reduz juros no país? É você criando uma conjuntura econômica que favoreça a redução dos juros. É segurança jurídica, é redução da despesa pública, é você fazer a máquina pública mais leve, menos pesada, mais enxuta, mais eficiente. Quando você faz isso e o mercado vê isso acontecendo e olha para o futuro do país com otimismo, as pessoas começam a investir, as pessoas começam a gerar emprego, as pessoas começam a gerar... Percebe? Uhum. Só que eles têm feito tudo o contrário, né? E aí, eles são os culpados pela não redução dos juros, ficam acusando, que é o presidente do Banco Central, tentando... Eles fazem isso, na minha visão, mais para a militância, né? Os militantes deles, para se manterem fiéis, precisam de um discurso. Então, os petistas, os militantes petistas, estão todos afinados. O país está afundando, a culpa não é nossa, é do presidente do Banco Central que não reduz os juros. Eles falam isso para os militantes, né? Mas quem entende um pouquinho sabe que isso é uma falácia. Gente, tá chegando já no final, passou rápido, né? Nossa, passa muito Mas rápido. eu quero falar para o senhor que a casa é do senhor. Se eu quiser trazer convidado também, me liga, tá à vontade, né, pessoal? Aprendemos muito aqui. E bom saber. E o vereador Oséias tem muita gente que pode trazer junto aqui. Eu fico aqui só aprendendo aqui, os dois aí, põe um outro aqui, três aqui, para poder a gente fazer um debate, trazer alguma opinião. A casa é do senhor, fica à vontade. Tá? Obrigado, Rodrigo. Pode fazer as considerações finais. Agradeço mais uma vez pelo convite, sinto honrado, né, pela deferência de me convidar para participar do podcast. Quero cumprimentar também os nossos internautas, né, que nos acompanham nas redes sociais nesse momento. Anunciar as minhas redes sociais. Isso. Né, eu tenho conta no Instagram, no Twitter, no TikTok, Kawaii, Facebook, YouTube. Né, e todos eles você me encontra lá com @OséiasVarão. O meu nome é com a letra S e tem uma letra I no meio do nome, Oséias Varão. Né? E aí você vai me encontrar e poder acompanhar os comentários que eu faço ali sobre a política. Gente, vocês vão aprender. Eu acompanho o vereador, eu já falo senador, que vereador com senador parece, né? Vai que é profético aí, né? A gente não sabe, né? Então eu acompanho. E você vai engrandecer e enriquecer seu conhecimento, tá bom? E eu quero aqui presentear, eu sei que ele não usa boné, viu? Ele gosta do cabelo dele, mas eu presentear aqui, de repente, tem um menino, não tem? Tenho um garoto de 9 anos. Ou de repente, numa hora que tiver também precisando, esse aí é uma lembrança que a gente deixa aí para todos que participam aqui. Calibre Podcast. Calibre Podcast, né? Então, assim, para quem tem cabelo, esse aí é bom. Para quem não tem cabelo igual eu, assim, essas telinhas aí... Já atrapalha um pouco. Porque tem o cabelo atrás, assim. Obrigado, Rodrigo. Eu que agradeço. Fica à vontade, como eu disse, aqui a casa é do senhor, tá? Pessoal, quero agradecer até aqui, vocês ficaram, e dizer que Deus possa te abençoar, te guardar, te proteger, te livrar de todo mal e te preservar de toda aflição. Nós vamos ter outros podcasts que nós vamos estar chamando também aqui outras pessoas junto para poder falar da política. Então, nós agradecemos que até então vocês estiveram. Não esquece de curtir, de compartilhar e inscrever ao canal. Até o próximo episódio. Deus abençoe.